Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 22 de fevereiro de 2025, 2 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 7 da noite em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, temos por um lado algumas boas notícias, por outros notícias não tão boas assim. A Shiri Bibas, que vocês lembram, ela tinha sido entregue o corpo dela com o corpo dos dois filhos, o Kfir e o Ariel. Infelizmente o corpo dela não era dela, era de uma mulher palestina aleatória, e Israel reclamou muito, ameaçou retomar as operações na faixa de Gaza, mas ontem mesmo o Hamas disse que encontrou o corpo dela, que houve uma confusão, pediu desculpas, eu não sei o que lá, e entregou o corpo dela para a Cruz Vermelha, e de fato ontem à noite os israelenses fizeram o teste nesse novo corpo que foi entregue e confirmaram que é o corpo de Shiri Bibas. Então finalmente encerrou essa tragédia. É lógico, não deixa de ser uma tristeza porque confirma a morte dela, mas pelo menos a família pode agora descansar e, enfim, reconstruir a vida. Não tem muito que possa fazer, né, depois dessa tragédia. Enfim, e hoje a gente teve a boa notícia também da libertação de mais 6 reféns, né? Vocês lembram, estava previsto ainda reféns para serem liberados esse sábado, e no próximo Israel pressionou o Hamas para liberar 6 nesse sábado, e eles aceitaram, liberaram 6 reféns esse sábado. É uma boa notícia, isso faz com que um monte de famílias sejam reunidas, o pessoal comemorando. Agora, o que acontece também nesse caso é que havia a expectativa que Israel iria retomar as operações na faixa de Gaza e, pelo menos por hora, isso está adiado, né? Então vai continuar aí a segunda fase de negociação. Vamos ver se eles seguem, o que vai acontecer a partir daqui. Essa notícia, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga, Peter Del Furo do Cabeça de Piroca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente falou ontem sobre o caso da família Bibas, né? E foi liberado o corpo da mãe, né? A Shiri Bibas, do Kfir e do Ariel, que são os filhos dela. Muito triste essa história. É lógico, todos os reféns são tristes, todos têm uma história realmente trágica, mas o caso da família Bibas é particularmente doloroso, né? Porque é uma família inteira, e o Kfir, caramba, um bebê de 4 meses de idade, né? Não viu nada da vida e já foi ceifado por esses terroristas terríveis, né? Enfim, e para piorar a situação, quando devolveram o corpo, os médicos lá em Israel fizeram a identificação dos corpos e chegaram à conclusão de que o Kfir e o Ariel, de fato, os corpos eram deles, né? Mas a mulher que foi entregue como sendo Shiri Bibas não era ela, né? Era um outro corpo de uma mulher palestina não identificada. E Israel ameaçou imediatamente retomar as operações na faixa de Gaza, entendeu que o cessar-fogo estava rompido e não sei o que lá, fez uma série de ameaças, e aí o Hamas rapidamente deu um jeito, né? Então, aqui, ó, tá aqui a informação de que eles pediram desculpas, falaram que o corpo de Shiri Bibas se misturou a outros após o ataque de Israel. Lembra, o Hamas diz que a Shiri Bibas, o Kfir e o Ariel morreram num ataque de Israel. Isso é falso. Os legistas já confirmaram que eles morreram por ação humana, com mãos, bateram nas crianças até as crianças morrerem. Eu não sei o que aconteceu, tá? Eu posso imaginar, por exemplo, uma situação, além de poder ser a crueldade absoluta, né, de simplesmente bateram por sadismo nas crianças, eu consigo imaginar uma situação em que os garotos estavam chorando, os terroristas ficaram com medo dos soldados israelenses que estavam fazendo patrulha no local ouvirem a voz das crianças, e na ânsia de calar as crianças com muita violência, bom, a gente não sabe o que aconteceu, né? O fato é que a gente sabe que não foi no ataque israelense, foi mesmo por crueldade do Hamas que eles foram mortos, e então foi entregue um corpo errado, o Hamas pediu desculpas, disse que não tinha nada, que ia resolver, e de fato a Cruz Vermelha ontem à noite reportou que recebeu um corpo do Hamas que eles dizem ser Shiri Bibas, ou seja, dessa vez era Shiri Bibas mesmo, dizia o Hamas, né? O Israel não tem jeito, falou, não, vamos pegar o corpo, vamos fazer o teste também para ver isso, e hoje, essa manhã, a família Bibas emitiu essa declaração dizendo que essa noite a nossa Shiri retornou para casa,
após o processo de identificação no Instituto de Medicina Forense. Nessa manhã recebemos as notícias que nós mais temíamos, né? Porque se não tinha o corpo dela, em princípio ela poderia estar viva ainda, né? Mas é aquilo que a gente sabia, a gente já sabia que não tinha essa chance. Enfim, nossa Shiri foi morta em cativeiro e agora retorna para casa com seus filhos, marido, irmãs e toda a sua família, né? Enfim, declararam aqui que sim, a perícia confirmou que dessa vez era o corpo da Shiri Bibas. Não está muito claro se o Hamas realmente se confundiu ou quis fazer alguma sacanagem, do tipo entregar um corpo e depois ameaçar alguma coisa com o outro. Aí eu não sei o que aconteceu, o que pode ter acontecido aqui, né? Bom, fechado esse capítulo triste dessa história, temos um outro capítulo que é um pouco melhor aqui, que é os 6 reféns israelenses libertados vivos, né? Foram 6 pessoas que estavam já, alguns há bastante tempo. Esse daqui, ó, a Vera Mengistu, foi raptado em 2014. Segundo diz a história, ele entrou em Gaza por engano e foi sequestrado lá em Gaza, né? O Hisham Al-Sayed também foi sequestrado em 2015. Os outros 4 foram sequestrados no dia 7 de outubro de 2023, né? Então, 6 reféns israelenses que finalmente voltaram para casa, uma coisa muito positiva. Teve vários filmes de famílias aguardando os entes queridos, famílias reunidas, é aquilo que eu falo, realmente por mais que eu ache que Israel deveria ser mais enérgico na faixa de Gaza, eu entendo a necessidade desses acordos para o retorno dos reféns, realmente. Eu estou mostrando algumas imagens aqui, né, de alguns dos reféns retornados, mas na verdade tem um monte de imagens se você procurar, todos eles são 6 famílias e coisa e tal, o pessoal se reencontrando, alguns que estavam há muito tempo, né, em poder do Hamas. Esse rapaz aqui, o Mengistu, como eu falei, ele estava já desde 2014 em poder do Hamas, mais de 10 anos que ele estava sequestrado por lá. Então, finalmente, agora ele pôde voltar com a família, pôde se reencontrar com a família. Bom, enfim, é uma boa notícia no final das contas. Não foi, mais uma vez, teve showzinho do Hamas. Esse daqui, por exemplo, é justamente o cara, o Mengistu, sendo trazido para ser libertado. Teve showzinho e um monte de coisa, e não sei o que. As mesmas coisas que a gente vê, esse espetáculo terrível do Hamas ali, mas enfim, pelo menos foram libertados, né? Bom, com esses 6 reféns libertados hoje e os 4 corpos, né, que foram libertados ao longo da semana, ainda existem 63 pessoas reféns com o Hamas, 5 reféns americanos, 63 pessoas no total. E uma coisa curiosa, que desses 63 reféns que ainda estão nas mãos do Hamas, 36 estão confirmados como mortos. Isso significa que a maioria dos corpos que está agora, dos reféns que o Hamas tem agora, são corpos, não são pessoas vivas, né? Ou seja, com a volta dos 6 reféns e 4 corpos essa semana, pela primeira vez a gente tem mais reféns que se sabe que estão mortos do que vivos. É lógico, esses 36 aqui são os que estão confirmados mortos. Podem haver mais mortos, infelizmente, a gente não tem como saber a situação dos demais reféns que estão na faixa de Gaza, né? Enfim, com o Hamas retornando o corpo da Shiri Bibas e os 6 reféns hoje, eu acredito que o ultimato que o Netanyahu tinha dado foi cumprido, então não vai haver a retomada, pelo menos não nesse momento, das operações na faixa de Gaza, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer daqui para frente. Estão negociando ainda a fase 2 do cessar-fogo, a gente não sabe se vai se concretizar ou não, mas enfim, ficamos no aguardo, né? Bom, tem mais algumas novidades aqui sobre a questão do Irã, mas não tem nada de significativo por aqui. Uma coisa significativa foi um ataque americano contra um afiliado da Al-Qaeda, o Huraz al-Din, que é um líder no noroeste da Síria. Ele foi atingido com aquele míssil direcional, né? Você vê que o míssil atingiu só o carro aqui, matou só o terrorista, não atingiu ninguém perto, ninguém que estava passando. Isso é uma operação realmente muito interessante, feita pelos Estados Unidos. E bom, menos um terrorista no mundo é sempre uma coisa positiva. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui.
Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.